E aí pessoal, o vídeo voltado aí para os músicos, né? E bora lá. Usei por muito tempo esse pedal aqui, Super Overdrive. Me atendeu muito bem, até um certo ponto. E depois disso eu precisei de uma coisa mais pesada, mais agressiva. Esse aqui é um tipo de drive suave, né? Não é aquela coisa ardida, fritada. Correto? Optei pelo Turbo Distortion DS2, que é 2 pedais em um. Tem tanto o DS1 quanto o DS2 junto. Você muda através da chave seletora aqui. E principalmente, especialmente para quem usa pedal, esse vídeo é voltado para você mesmo. Correto? Que ao contrário da pedaleira, que pra mim, na minha opinião sincera, sem economizar a palavra, pedaleira é um investimento de trouxa, um investimento de retardado, correto? Então, é aquele debate que eu vou estar debatendo, eu vou estar sempre usando isso aqui, correto? Porque eu vou estar mostrando o seguinte: a pedaleira, com o tempo, ela desvaloriza. Porque vão lançando um modelo atrás do outro, é GT não sei o que, GT 10, GT tantos aí. E no final das contas, aquela que você comprou fica desvalorizada. Que é o contrário do pedal. O pedal tende só a valorizar. Por isso que pedal a gente não vende, a gente soma, correto? E sem contar a vantagem que o pedal, você tem cada knob separado, você regula do jeito que você quer cada coisa. E o contrário da pedaleira é aquela merda daquele patch que você tem que montar, né? Um som processado, correto? Você não tem a opção de chegar ali e dosar o chorus no jeito que você quer, dosar a distorção. É uma coisa pronta, uma coisa mastigada, uma coisa para dizer assim, para não estar falando outra coisa aí, nem vamos falar nada não, e bora lá para o pedal. É isso aí, deu para entender o princípio. Eu vou estar fazendo só um sonzinho aqui mesmo, só mesmo para você estar sentindo o peso, tá? Não é bem um review, só uma demonstração. Tem mais algumas coisas para mostrar aí. E bora lá. Som limpo da guitarra. E o som do pedal. Cara, eu gostei muito, me agradou muito. Agora, vai me atender para os dois lados, correto? Tanto para coisa pesada também. Ó o peso. Muito bacana. Riffzinho. Beleza? Então é esse aí o som do DS2, tá? O vídeo não ficar muito longo, eu não vou me estender. Cara, me supriu muito bem, muito bem. Agora vamos estar falando aqui de outros assuntos aqui, correto? Gente, outro assunto importante aqui, eu quero estar emendando com isso. Vamos falar um pouquinho de cada coisa, cada mudança que eu fiz aqui. Sobre captação de violão, correto? Na medida que você vai vendo, né? Como disse antes, tem trouxa para tudo. Vendo aquela guerra ali de marca, de preço de instrumento. E sem contar, cara, que no final das contas, né? Você, a sua tocabilidade e a sua experiência que vai mandar. E não o instrumento. Correto?
Do mesmo jeito que uma Ferrari chega no lugar, um Fusca também chega, correto? Depois, um pouquinho mais chega. Então é esse o sentido da coisa. Pouco cagando pro equipamento que você usa, correto? Independentemente, uma coisa que me surpreendeu, cara. Esse captador aqui, estilo cristal, que eu já montei no violão e vou mostrar aqui um pouco dele. Me surpreendeu muito, muito. Esse aqui é o Sound A2. Por quê? Porque eu quis ali estar captando o som diretamente da corda. E não aquele som embutido da captação. Aquele som captado por rastilho. Então, independentemente da captação que você colocar, captação cara ou barata, cara, me surpreendeu isso aqui. Ó, uma coisa que eu vou mostrar aqui, ó, para quem entende de captador e já usou a Malagoli colocada em guitarra, sabe do que eu tô falando. São captadores excelentes. E eu mesmo julguei esse captador não vai prestar, né? Cara, totalmente enganado. Me surpreendeu. Veja que o som da coisa, ó. Eu tô captando pelo som da câmera, então não vai ficar lá essas coisas. Mas me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Veja, pessoal, o captador já montado, né? É fácil a instalação, instalado na boca mesmo. Então, qual que é a minha jogada que eu decidi aqui? Captar o som natural das cordas. Eu quero a coisa orgânica. Com o tempo, você vai sacando essa onda, essa briga toda. Uma coisa que muitos podem considerar como uma desvantagem, que eu não vejo como desvantagem, é que não tem botão para você estar dosando o volume. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo posteriormente uma adaptação em um potenciômetro para estar regulando a atenuação aí, ou a desatenuação de volume. Então vou dar uma paletadinha ali para você ver. E lembrando que eu estou com o áudio da câmera, então a captação pode não estar a captação original, porque não estou gravando em placa, tá o som natural como realmente é, correto? E me surpreendeu muito, cara. Vai me atender muito bem pelo que eu quero fazer. Veja só. Os graves, na medida que eu preciso. Não é aquela coisa exagerando, aquela coisa sobrando. E sobre isso aí, bacana, bacana. Me atendeu muito bem. E uma última coisa aqui que eu vou estar mostrando é para quem canta, correto? Bora lá. Gente, esse outro assunto que nós vamos falar aqui, que é para quem canta, é o efeito de reverb, correto? Até que fim voltei a sorrir, voltei a ter prazer pela coisa, tá? Porque agora, para quem entende de reverb e sabe do que eu estou falando de coisa orgânica, quando você chega em um cômodo vazio, correto? Muitos engenheiros aí confundem com eco, tá? Mas tá falando errado. Na verdade não é um eco, é um som de ambiência, correto? Eco vem de delay, correto? Ali sim é eco. Reverb, ambiência. Quando você chega numa obra, principalmente num pilar concretado, você grita nele, você vê aquele reverb gostoso, aquele reverb natural, aquele reverb de mola, aquela coisa verdadeira. Cara, quando você chega numa mesa que já tem esse efeito pronto, cara, você vê a merda que aquilo vira. Cara, mas pra quem não entende e toca lá seu sertanejo, não vai saber nada do que eu tô falando. Não menosprezando, correto? Mas vamos estar mostrando aqui, apresentando uma solução que eu sempre usei, que eu nem testei, tá? O vídeo não tá alongando muito. Gente, verdadeiro reverb. Sabe do que eu tô falando? Tô falando ali de anos 70, tô falando ali de anos 80.
Tô falando do verdadeiro reverb. Reverb de mola. Mesma coisa você chegar num concreto e bater um ferro e ver aquilo ali batendo. Pá, pá. Correto? Você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Verdadeiro som de banheiro vazio. É esse o verdadeiro reverb, cara. A coisa gostosa de se ouvir. Não é reverb de mesa que eu tô falando. Não é bosta, porcaria. Que o povo incute, enfia na cabeça dos outros. Pensa que entende porra nenhuma. Não sabe do que eu tô falando. Tô falando do som orgânico. O som verdadeiro. O som que quem entende vai saber do que eu tô falando. Cara, finalmente eu vou poder usar ali, ó, minha mesa que muito tempo tava guardada. Que você pluga o trem analógico ali, cara, você sabe que você tá arrancando a coisa da unha. Você sabe que você tá arrancando a coisa da alma. Que ao contrário disso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, cara, ó, essa tristeza aqui, cara, é muito triste, gente. Usar um tipo de efeito desse aqui. É uns reverb baseado em RAW. Não tem como você mexer na alongação do tempo. Curto, longo, é uma coisa pronta. Não tem jeito. Gente, acorda pra essa merda aqui. Você que diz que é músico, você que diz que é artista, né? Essa coisa, pra quem entende, não presta. Não presta. Efeito pronto, não presta. E obrigado aí você, né, verdadeiro que entende do que eu tô falando, do verdadeiro som, aquela coisa oitentística, aquela coisa que falta na música de hoje. Cara, a bateria, antes você via aquela caixa que batia, o som enchia, correto? Você tá entendendo o que eu tô falando? Aquela batida que o som enchia, ia murchando aos poucos, é daquilo ali que eu tô falando, daquele verdadeiro reverb que eu tô falando. Pega aí os rock clássicos, pega aí as internacionais aí, internacionais em gênero todo aí. Cara, aquilo ali, verdadeiro reverb. Aquele reverb que eu tô falando. Não é isso aqui não. Copiou? Valeu.